Olá, eu sou Evandro Ribeiro e este é o canal Gratidão é o Caminho. No vídeo de hoje, eu quero falar com você que já se sentiu como se tivesse perdido tudo. Talvez você esteja vivendo uma fase em que a vida parece ter apertado o botão de reset, sem aviso, sem explicação. Mas eu quero te mostrar que mesmo nas perdas mais dolorosas, existe uma autoridade maior liberando uma ordem de restituição sobre sua vida. Pode parecer contraditório, até improvável, mas essa palavra é profética. E se você ficar comigo até o final deste vídeo, vai entender por que a sua perda não é o fim, mas o início de um novo ciclo preparado por Deus. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Um momento onde tudo parece desmoronar e você se pergunta: por que isso está acontecendo comigo, justo agora que eu estava tentando fazer tudo certo? É aqui que entra o primeiro princípio dessa jornada: obedecer sem entender. 1. Obedecer sem entender. Quando tudo parece em vão. Você já passou por aquele momento em que tudo parece estar certo, mas mesmo assim, tudo dá errado? É aí que mora o teste mais difícil: obedecer sem entender. Foi exatamente isso que a mulher sunamita viveu. Ela ouviu a direção de Deus, largou tudo e partiu. Não havia sinal de promessa cumprida, só silêncio e abandono. Mas essa é a essência da fé em Deus: seguir mesmo quando não se enxerga o caminho. Fé sem ver é o maior ato de confiança. A história da sunamita é um espelho para quem já teve que sair da sua zona de conforto em obediência a uma palavra profética, mesmo sem garantias. Quantas vezes você já se viu fazendo tudo certo e ainda assim sentiu que você perdeu tudo? Essa sensação dói, mas também esconde um convite: continuar crendo quando tudo desaba. Aqui, a guerra espiritual não é visível, é interna, silenciosa, emocional. Mas é nesse chão seco que sementes de milagre urgente são plantadas. A mulher sunamita não viu um anjo, não recebeu aplausos, nem teve visões, mas teve algo que o céu não ignora: obediência pura. E essa obediência gera movimento espiritual. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, o céu está arquitetando a justiça divina. Cada passo dado em direção de Deus, mesmo sem explicação, ativa promessas que nem o tempo pode apagar. E assim começa o tempo de restituição. Comente aqui: eu escolho obedecer mesmo sem entender. Essa declaração ativa a fé e une você a milhares de outros que também estão esperando pela restituição de Deus. Transição do tópico 1 para o tópico 2. Agora pense comigo: e se aquela obediência silenciosa for, na verdade, o primeiro passo de um roteiro divino já escrito a seu respeito? A mulher sunamita não fazia ideia, mas enquanto ela deixava tudo para trás, o céu já estava preparando um reencontro profético com a sua promessa. O que parecia abandono era alinhamento. O que parecia perda era reposicionamento. Por isso, o próximo ponto dessa jornada é essencial para quem está esperando justiça divina: entender o cenário em que a ordem profética foi liberada. Tópico 2. A história da sunamita em 2 Reis 8. Imagine ouvir uma ordem de Deus que diz: levanta-te e vai embora da tua casa, porque virá fome sobre a terra. Sem explicações, sem prazos, sem garantias. Foi essa a palavra que a sunamita recebeu, e ela obedeceu. 7 anos longe da sua casa, da sua terra, da sua estabilidade. Nenhum sinal de colheita, nenhum motivo aparente para confiar. Mas ainda assim, ela foi. Essa história carrega um princípio poderoso. Deus nunca manda sair de um lugar
sem já ter preparado um retorno glorioso. A ordem de partir não era uma rejeição, era um desvio estratégico. Enquanto o mundo via perda, Deus via preservação. Enquanto todos enxergavam crise, ele já estava escrevendo o capítulo da restituição. A sunamita vive o que muitos de nós enfrentamos: ser guiado para longe do conforto sem saber o motivo. Mas quem caminha por direção divina nunca caminha em vão. Cada passo, mesmo na seca, é contado. Cada lágrima, mesmo em silêncio, é colhida. E quando o tempo se cumpre, o que parecia esquecido se transforma em testemunho. Você pode até estar fora de casa, do plano, da segurança, mas não está fora da rota de Deus. O que foi tirado será devolvido. E o que foi perdido será restaurado, não pela força do seu entendimento, mas pela fidelidade daquele que liberou a ordem. Mas é aqui que muitos tropeçam. Depois de obedecer, esperar, renunciar, ao invés de ver a colheita, enfrentam uma guerra ainda mais cruel, a guerra da mente. Você já reparou que, depois de dar passos de fé, as vozes contrárias aumentam? O silêncio do céu se mistura com o barulho da dúvida. O inimigo, que antes se calava, agora grita. Por quê? Porque ele sabe que a promessa está próxima. E é exatamente isso que vemos na próxima parte dessa jornada. O ataque invisível que tenta nos convencer de que obedecer foi um erro. O ataque espiritual, a voz do inimigo. Após a obediência, a sunamita obedeceu. Ela esperou 7 anos, e quando voltou, sua casa não estava mais lá. Suas terras, ocupadas. Seu sustento, perdido. Tudo parecia ter sido em vão. E é aí que o inimigo entra com força total, não com armas, mas com mentiras. Você perdeu tudo. Não adiantou obedecer. Deus te abandonou. Essa é a guerra mais sutil e destrutiva, a que acontece dentro da alma. São vozes que tentam silenciar a fé, que sussurram derrota, mesmo quando o céu está prestes a agir. E se você não discernir, começa a acreditar que foi enganado, quando na verdade está a um passo do milagre. Esse é o momento em que muitos desistem, porque confundem silêncio com ausência e atraso com negação. Mas o inferno só se agita quando o céu está prestes a liberar algo grande. Quando as vozes da derrota se levantam, é sinal de que a restituição está mais próxima do que nunca. A sunamita, porém, não se entregou às mentiras. Ela decidiu agir. E isso nos leva ao próximo ponto, porque depois da guerra interna vem o clamor ousado que muda tudo. Escreva nos comentários: eu rejeito as vozes de derrota. A promessa ainda está de pé. E se essa batalha espiritual é real para você hoje, fique comigo até o fim. Ainda neste vídeo, vamos orar juntos por restituição completa. Mas chega uma hora em que você precisa escolher. Ou você concorda com as vozes da derrota, ou você se levanta com a voz da fé. A sunamita poderia ter aceitado o prejuízo, se resignado à perda, se calado diante da injustiça. Mas ela fez o oposto. Ela decidiu clamar, e não para qualquer pessoa. Ela foi direto ao rei. Foi um gesto de fé ativa, de quem entende que a última palavra vem da autoridade suprema. É sobre isso que vamos falar agora, porque há momentos em que o céu só responde quando a fé decide se manifestar com ousadia. A mulher sunamita se recusa a aceitar o fim da sua história naquele ponto. Ela sobe ao palácio, entra na presença do rei e clama por justiça. Esse clamor é mais do que um pedido, é uma declaração espiritual. Eu sei o que me pertence e não vou abrir mão. É isso que muitas pessoas precisam entender.
Há promessas que só se cumprem quando a fé deixa de ser interna e se torna ação. A fé que só espera pode acabar estagnada. Mas a fé que se levanta, que clama, que entra na presença do Rei, essa provoca movimento no céu. E o mais impactante, quando ela chega ao Rei, o cenário já estava sendo preparado. O servo de Eliseu estava justamente contando ao rei os feitos do profeta, incluindo a história da sunamita. Coincidência? Não. Providência. Enquanto ela caminhava, Deus já alinhava os bastidores. É esse tipo de intervenção que acontece quando você decide clamar com fé. O céu não apenas ouve, ele responde com precisão. Nada é por acaso quando a fé se move. O clamor sincero ativa conexões invisíveis, desata promessas antigas e abre portas que pareciam seladas. O que parecia perdido começa a ser reposicionado. Mas o melhor ainda estava por vir, porque o clamor da sunamita não gerou apenas uma audiência, gerou uma ordem. Excelente! Agora, vamos entrar no ponto culminante da jornada, o momento em que a fidelidade, a obediência e o clamor se encontram com a justiça divina. Aqui está a transição para o tópico 5 e o desenvolvimento completo com a oração final e uma chamada à ação forte, profética e emocional. O céu não ignora quem clama com fé, e quando o clamor sobe, a resposta desce. A sunamita chegou ao rei no tempo exato. O cenário estava pronto. A história dela já estava sendo mencionada. E então, a ordem foi liberada. É aqui que o ciclo de dor dá lugar ao ciclo da restituição. Quando o rei fala, tudo muda. O rei não apenas ouve a mulher, ele dá uma ordem clara e direta, que tudo o que era dela seja devolvido. Todas as terras, toda a colheita e até o que foi produzido na ausência dela. Isso é mais do que justiça, é restituição em nível espiritual. Não apenas o que foi perdido, mas tudo o que foi retido, escondido ou atrasado. Essa é a natureza do Deus que servimos. Ele não apenas consola, ele restaura. E quando ele decide agir, ele restaura com juros, com honra, com testemunho. O inferno tentou apagar a história da sunamita, mas acabou sendo palco para a glória de Deus. Esse é o tipo de resposta que o céu libera para quem obedece mesmo sem entender, para quem permanece firme mesmo em silêncio e para quem clama com ousadia mesmo quando tudo parece perdido. E agora, eu quero declarar isso sobre a sua vida. Oração profética de restituição. Agora, vamos falar com Deus. Pare por um instante e ore comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, hoje eu me coloco em concordância com esta vida que ora comigo agora. Tu conheces a dor de quem obedeceu, mas viu tudo ruir. Tu viste cada passo de fé, cada renúncia, cada lágrima derramada no silêncio. Pai, em nome de Jesus eu clamo, libera agora uma resposta divina sobre esta vida, que tudo aquilo que foi tirado, a paz, as finanças, os sonhos, a saúde, as promessas, seja restaurado. Não apenas o que se perdeu, mas até o que foi produzido durante os anos de espera. Que a restituição venha 7 vezes mais, como está escrito em Provérbios 6:31. Repreende agora toda a voz do inimigo. Cala as mentiras que disseram que tudo foi em vão. Fortalece essa fé, levanta essa alma, restaura essa casa e que o nome de Jesus seja exaltado em cada testemunho que nascer dessa restituição. Eu declaro, o tempo de chorar acabou. O tempo da restituição chegou e ninguém pode impedir o que o Rei já decretou. Amém. Deus enviou oração para te abençoar. Escreva aqui nos comentários:
eu recebo a ordem do Rei. Minha restituição já começou. E compartilhe esse vídeo com no mínimo 7 pessoas que também precisam de uma virada divina. Porque quando você semeia esperança, você acelera o seu próprio milagre. Fique até o próximo vídeo. Vamos continuar essa jornada de fé juntos.